Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Conseguiram aprender o conteúdo da aula passada? E o que foi que nós vimos na aula passada? Ainda lembram? Pois é, hoje nós vamos ver um outro método de calcular, encontrar os componentes, fazer o somatório com as forças no espaço, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá ajuda ao professor que está iniciando nessa vida. E se gostou do vídeo, curte, faça seus comentários para a gente sempre estar melhorando. Vamos lá? Revisando, o que foi que nós vimos? Nós vimos que a força pode ter suas componentes com relação aos seus ângulos e que podemos ter um vetor lambda que vai ser escrito dessa forma, né? Cosseno θx na direção de I, cosseno θy na direção de cosseno θy na direção Y, né? De J, com vetor unitário J, e o cosseno θz com relação a K. Nós vimos também que a soma desses quadrados vai ser igual a 1. E vimos que a soma dos quadrados dos cossenos também vai ser igual a 1. E que pode ser escrita aqui dessa forma, né? Então, ficou fácil de encontrar cada componente. Aí eu te pergunto, e quando a questão não for dada o ângulo, como é que a gente faz? Se por acaso eu der dois pontos, o ponto de início e o ponto final do vetor, da força F no caso, como é que a gente resolve a questão? Bora aprender? Bora ver um pouquinho sobre isso? Então aqui é o seguinte, eu tenho uma força F, aquela mesma força F da aula anterior, porém aqui eu tenho um ponto M, que é o ponto de saída, onde eu tenho aqui as coordenadas, né, x, y e z, e tem um ponto de chegada, que é N, que eu tenho x, y e z também. Eu sei que essa medida aqui vai ser x2 menos x1 e assim por diante com relação a z e com relação a y. Então nós vamos ver aqui um método de encontrar os componentes retangulares dessa força F com o vetor unitário que aqui a gente está chamando de lambda, né? Vamos lá? Aqui só para exemplificar e ler o contexto aqui do livro, né? Em diversas aplicações, a direção de uma força F é definida pelas coordenadas de dois pontos, conforme eu já havia dito, o ponto M e o ponto N, localizados ao longo de sua linha de ação, né? E aí aqui considere o vetor MN ligando M e N e Q e de Q e no mesmo sentido que F, né? Como é que a gente vai representar então as componentes escalares dx, dy e dz? O que é que nós vamos ter? Qual que é o vetor Mn? Ele pode ser escrito da seguinte forma, né? dx com relação a I, dy com relação a J, dz com relação a K. Até então tranquilo, né? Porém a gente precisa também encontrar qual que é essa distância Mn. E como é que a gente encontra ela? Antes de mais nada, vamos ver aqui o vetor unitário lambda ao longo da linha de ação de F pode ser obtido dividindo-se o vetor Mn. Aqui lembrando, né pessoal, sempre vai ter essa indicação para poder dizer que aqui é vetor, porque sem isso daqui ele se torna um escalar, sem essa simbologia, conforme nós já tínhamos visto, né? Então, se eu dividir o vetor unitário lambda, eu tenho lambda, e se eu dividir o vetor Mn pela sua distância, que no caso vai ser escalar, né? Eu vou encontrá-lo. Então, como é que nós vamos ter isso? Lambda vai ser o vetor unitário Mn dividido pelo seu escalar, Mn, né? Que pode ser escrito da seguinte forma. A gente lembra que F é o produto da sua força pelo seu vetor unitário. Então nós vamos ter F vezes lambda, F vezes dx, dy, dz dividido por D, né? Ou F sobre D multiplicando tudo isso. Aqui teria um parênteses. Então as componentes escalares de F vão ser o que, respectivamente? Eu vou ter que F de x é igual a F multiplicando dx dividido por D, e o y vai ser a mesma coisa, vai ser a força vezes dy vezes D, e a componente z vai ser a força vezes a distância ali de z, né, que é o z2 menos z1, vocês lembram, sobre D. E aí então nós temos agora duas formas de encontrar as componentes escalares quando estamos falando de força no espaço, através do ângulo, conforme nós vimos na aula anterior,
e agora através dos pontos M e N ao longo da sua linha de ação, né? E essas relações elas fazem o que? Simplificam, né? A determinação dos componentes de uma força F, quando essa força é definida por dois pontos, no caso aqui M e N, a gente subtrai as ordenadas de M e N e determinamos os componentes do vetor M e N e a distância D, de M até N. Então é bem tranquilo, né? Como essa distância é um ponto menos o outro, no caso o segundo ponto menos o primeiro ponto com relação a x, y a mesma coisa e z a mesma coisa. O que é que nós vamos ter? Que essa distância ao quadrado é igual à soma dos quadrados. Isso daqui nós já estudamos com relação ao plano cartesiano. A diferença é que nós acrescentamos a coordenada z agora, né? Então tá bem tranquilo. E aí, substituindo esses dados encontrados aqui dessa equação, nós vamos ter as componentes x, as componentes da força, né? Fx, Fy e Fz. E então também nós encontraremos os seus respectivos ângulos. Então agora nós vamos ficar com duas formas de fazer a questão. E aí quem é que vai ser o cosseno de θ de x? Vai ser dx sobre d. Lembrando que eu calcular o θ de x, eu faço o cosseno a menos 1, que é o arco cosseno, né? De dx sobre d. E o mesmo se aplica para os demais, né? E como é que eu vou fazer a soma dessas forças no espaço? Como é que eu vou encontrar a resultante dessas forças no espaço? Então a resultante dessa força nós vamos encontrar fazendo o somatório das suas componentes retangulares. Aqui, como o texto nos traz, o método gráfico ou trigonométrico normalmente não é prático, né? Quando a gente está trabalhando com força no espaço. Então é sempre melhor irmos pelo ângulo, quando o ângulo for dado, conforme a aula anterior, ou pela componente, pelos pontos, né? M e N, e usando suas componentes retangulares ali. Então a resultante vai ser o somatório das forças. E quando a gente decompõe todas as forças em suas componentes, nós vamos fazer o somatório de suas componentes com relação a cada uma, né? Então nós vamos ter aqui, ó, o somatório das forças em x, mais o somatório das forças em y, mais o somatório das forças em z. E aí nós vamos concluir que, após isso, nós conseguiremos encontrar θx, θy e θz. Então a intensidade da resultante e os ângulos θx, θy e θz formam com os eixos coordenados, são obtidos por meio do método visto anteriormente, né? Então nós vamos ter aqui que a resultante ao quadrado é a resultante com relação a x ao quadrado, a resultante com relação a y ao quadrado e a resultante de z com relação ao quadrado. O que foi que mudou, gente? Só acrescentou a coordenada z. Nada mais do que isso. Nós continuamos tendo a opção do ângulo, nós continuamos tendo a opção dos pontos M e N, né? Com relação a essas coordenadas. E com relação ao ângulo, a mesma coisa, né? A gente vai usar a resultante com relação a x sobre a força resultante, a resultante com relação a y sobre a resultante e com relação a z sobre a resultante. Cada um para encontrar aqui os seus ângulos coordenados. Tranquilo, pessoal? E aí? Bora praticar um pouquinho? Ver se vocês entenderam mesmo. Só lembrando, né? Na hora que tá entendendo o conteúdo, vocês estão aí com essa carinha feliz. Quando começa a fazer a primeira questão, vocês ficam assim, por quê, hein? Que medo é esse? Confio em vocês. Vamos lá fazer a primeira questão? O que é que a questão nos traz? Nos traz uma figurinha aqui, né? Aparentemente uma torre que está sustentada aqui por uma haste, né? E ele diz o seguinte: um cabo de sustentação de uma torre está ancorado por meio de um parafuso em ar. Aqui está o parafuso em ar, né? Nós temos aqui. A tração no cabo é 2.500 N. Então, opa, eu tenho uma tração aqui, ó, de 2.500 N. O que é que ele quer? Ele quer Fx, Fy e Fz, que nós já vimos como é que calcula, simples, né? E ele também quer os ângulos θx, θy e θz. Só observando aqui essa questão, ele não nos deu nem aquele ângulo θ, que faz com relação a y da aula anterior, e também não nos deu o ângulo que esse plano y,
que o plano que é formado pelo eixo Y com o plano XZ, aquele ângulo φ. Não sei se vocês se recordam. Se não recorda, volta aí na aula anterior para dar aquela revisada, tá? Porém, ele nos trouxe aqui uma distância de 30, uma distância de 40 e uma distância de 80. Vamos ver para que serve cada um desses? Vamos lá então começar a resolver aqui a questão. Então o que é que a gente precisa saber aqui na questão? A gente tem que encontrar essa distância aqui do ponto A até o ponto B. Esse vai ser o meu escalar. A gente também precisa encontrar o vetor unitário AB. E a gente sabe que aqui tem uma força de 2.500 N. E que aqui também vai estar o meu vetor unitário, né? Aquele meu vetor lambda. Vamos começar aqui então encontrando as coordenadas dx, dy e dz. Meu dx, meu dy e meu dz. Quem vai ser meu dx? Meu dx a gente sabe aqui que vai ser positivo ou negativo. Se o meu ponto está aqui, o meu eixo vai estar aqui. Esqueci de colocar o eixo, né? Eu tenho que adotar o meu eixo para ter como referência. Se eu estou do lado de lá, digamos assim, estou no sentido positivo de y e no sentido positivo de z. No sentido de x, eu estou negativo, né? A força 2.500. Então vai ser o que? Menos 40 metros. Aqui eu não tenho os ângulos, eu tenho que usar as coordenadas, né? O meu dy ficou fácil, né? Mais 80 metros. E o meu dz? Mais ou menos 30 metros, mais 30 metros. Com isso eu consigo encontrar qual que é o escalar AB. E o escalar AB eu encontro tirando a raiz dos seus quadrados aqui, né? Isso daqui vai me dar um escalar AB de 94,3 metros. Porém, eu preciso também encontrar o vetor AB. E o vetor AB vai ser nada mais, nada menos que menos 40 metros com relação a I, mais 80 metros com relação a J, mais 30 metros com relação a K. Pronto, então eu já tenho o escalar, já tenho o vetor AB. O que é que eu preciso agora? Aplicar a fórmula. Qual que é a fórmula? Fácil, né? Então vamos lá, eu tenho que a força é força vezes lambda. Lambda é o vetor sobre o escalar. Então aqui eu tenho 2.500 dividido pelo escalar. Quanto é o escalar? 94,3, que multiplica cada um deles aqui, né? Menos 40 metros. E aqui eu posso até fazer dessa seguinte forma: mais 80 metros J, mais 30 metros K. E aí o que é que, resolvendo aqui, o que é que eu vou ter? Que a minha força vai ser menos 1.060 newtons com relação a I, mais 2.120 newtons com relação a J, mais 795 newtons com relação a K. Encontrei minha força. Encontrei minha força então com relação às suas componentes. Então eu tenho que a componente X, Fx da força F vai ser menos 1.060 newtons. E isso confere com a nossa questão, né? E a questão nos pediu Fx, Fy e Fz. Então aqui está o meu Fx. Aqui está o meu Fy. E aqui está o meu Fz. A questão também nos pede quanto que é o θx, o θy e o θz. Conforme a fórmula ali, o cosseno θx vai ser quem? Dx. Quem que é dx? Então meu dx aqui é menos 40. E quem que é o meu d? O d é a minha distância, né? 94,3. Isso daqui, quando eu fizer o arco cosseno, vai me dar um θx de 115,1 grau. Porém, eu poderia fazer de uma outra forma também, né? Qual que era? Usando Fx sobre F. Que aqui vai nos dar
cosseno θ x vai ser, quem que é fx? Menos 1060 dividido por f. Quem que é f? 2500, né? Isso daqui vai me dar o mesmo θx, senão minha questão estaria errada. E aí você pode estar pensando, esses 2500 aí, como é que eu faço para conferir se minha decomposição está certa? Se você pegar e tirar a raiz quadrada da soma dos componentes elevado a seus quadrados, você vai ter que encontrar 2500, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, raiz de menos 1060 ao quadrado mais 2120 ao quadrado mais 795 ao quadrado, vai dar os 1500 aí da questão. Tranquilo, pessoal? Então não tem bicho de sete cabeças. Vamos fazer mais uma questão aqui só para aprimorar um pouco mais. O que é que essa questão nos diz? Nós temos aí uma figura, a gente já olha a figura, e ela diz: uma seção de um muro de concreto pré-moldado é temporariamente segurada pelos cabos mostrados na figura. A gente tem aqui o cabo apoiado, né? No ponto A e no ponto D, e aqui vai para o ponto C. Sabendo que a tração é 3.780 N no cabo AB, onde está AB, pessoal? AB, tá aqui, 3.780 N, e 5.400 no cabo AC. Aqui está o cabo AC. Ele quer a intensidade e a direção da resultante das forças exercidas pelos cabos AB e AC na estaca A. E aí? É difícil? Como é que a gente faz essa questão? Vamos lá? Então a questão nos fala aqui que nós vamos ter uma força de 3.780 N de A até B e de 5.400 o AC. Então aqui eu vou chamar TAB e TAC. A gente precisa encontrar aqui então suas componentes, não é isso? E aí eu preciso encontrar o escalar AB e o vetor AB. Então bora começar aqui, né? Eu preciso encontrar o vetor AB. O que vai ser meu vetor AB? Eu tenho aqui algumas coordenadas. Tenho 5, 4, 3, 9. Quem que é o meu dx? Quem que é o meu dy? E quem que é o meu dz? Vamos colocar aqui, né? Eu irei adotar que o meu eixo vai estar aqui. Por quê, professor? Está mais fácil para eu trabalhar essa questão. Opa, aqui não. Aqui. E aqui. Então os meus vetores unitários vão estar nesse sentido, meus lambdas, né? Então aqui a gente precisa enxergar que o vetor AB, que é 3.780 N, com relação a x, ele está indo contrário ao eixo positivo. Então o meu dx vai ser aqui, e aqui a gente tem a nossa medida, né? Com relação ao eixo x, vai ser menos 5 metros. Com relação a y, nós temos ali 3 metros, que vai ser positivo. E com relação a z, nós temos 4 metros, que também vai ser positivo, né? Já que está indo no sentido positivo. É o mesmo caso da torre de sustentação do exercício anterior. Com isso eu vou ter um vetor AB escrito da seguinte forma: menos 5 metros com relação a I, mais 3 metros com relação a J, mais 4 metros com relação a K. Daqui eu posso concluir que o meu escalar AB é de quanto, pessoal? Eu não vou mais ficar fazendo aquelas continhas não, tá? AB vai ser quanto? Eu tenho que tirar a raiz quadrada da soma dos quadrados. Quanto é que dá? 7,7 metros. Então eu encontrei com relação a AB. Eu preciso agora encontrar com relação a C. Quem é que vai ser o vetor AC? Vamos lá, rapidinho. O X vai ser menos 5 metros, né? Já que está indo no sentido contrário. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Com relação a I. Mais, com relação a Y, vocês conseguem enxergar que continua os mesmos 3 metros. E com relação a K, positivo ou negativo? Negativo, né, pessoal? E quanto vai ser meu K? Vai ser 9 metros? Vai ser 4 metros?
ou vai ser 5 metros. Se eu pego 9 menos 4 vai dar 5, que é essa medida daqui até aqui, né? Essa medida aqui é 5 metros. Temos que ficar atento a isso, tá? Daqui eu consigo dizer que o meu escalar AC é de 7,68 metros. Então eu já tenho um vetor AB, já tenho um escalar AB. Tenho o vetor AC e o escalar AC. E tenho a força AB e a força AC. Então aí ficou fácil, né? Eu consigo fazer as componentes retangulares de uma e da outra, somar as suas componentes com relação a I, com relação a Y e com relação a J. Agora é só aplicação de fórmula. Então, fazendo a decomposição aqui de AB, nós vamos ter quem? Quanto que é a força TAB? 3.780 newtons. Qual que é o seu escalar? AB, 7,07. E quanto que é aqui as componentes? Menos 5 metros com relação a I, mais 3 metros com relação a J, mais 4 metros com relação a K. Não é isso? Então aqui eu vou ter que TAB vai ser igual a... Então, fazendo as operações matemáticas, eu vou ter que TAB é 2.673,27 newtons negativo, né, com relação a I, 1.603,96 newtons com relação a J e 2.138,61 newtons com relação à coordenada K. Fazendo a mesma aplicação aqui para a força AC, nós vamos ter que AC é 5.400 dividido por 7,68, que vai multiplicar ali, vamos lá, né, menos 5 metros e mais 3 metros J, mais, menos, né, o sinal tá ali, menos 5 metros com relação ao eixo Z. Então aqui eu vou ter que TAC é igual a... Aqui então agora eu vou fazer o somatório das componentes com relação a I, com relação a Y, que no caso é o J, o vetor unitário J, e com relação a Z, tá? Então como é que a gente faz aqui? Então eu fazendo aqui o somatório, né? 2.673 com 3.515 vai me dar 6.188,9 negativo, né? Ambos são negativos. Com relação a J eu vou ter 3.703,34 newtons. Com relação a K, menos 1.377,02. Para eu encontrar o módulo aqui da força resultante, eu vou tirar a raiz do somatório dos quadrados aqui das componentes, né? Que vai nos dar... Então, tirando a raiz, vai nos dar aqui 7.347,6 newtons, em quilonewtons 7,35 quilonewtons aproximadamente. Aqui então nós já encontramos a resultante, a intensidade. A gente precisa agora encontrar a direção. E como é que a gente faz isso? Vamos calcular o cosseno, né? Cosseno de θx vai ser quem? Vai ser a sua componente ali. Eu vou usar em quilonewtons já, tá, pessoal? Menos 6, vou aproximar aqui 6,19, que é essa componente aqui, né, da resultante, dividido por 7,35. Quando eu fizer essa divisão e calcular o arco cosseno, isso daqui vai me dar um θx de 147,37 graus. Da mesma forma, eu vou ter um θy e um θz. Meu θy vai ser o cosseno menos 1, que é a mesma coisa do arco cosseno, né? De 3,71 sobre 7,35. Aqui eu vou ter um θy. E o θz vai ser o cosseno a menos 1 de menos 1,38 dividido por 7,35. Isso daqui vai nos dar, respectivamente, 59,68 graus com relação a Y, né? 59,7 graus, e com relação a Z, 100
0,8 graus. Então nós encontramos a força resultante e encontramos os 3 ângulos que vão dar a direção dessa força resultante do vetor AB e do vetor AC. É isso, pessoal? Então é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, dá aquela ajuda e ativa o sino para todo vídeo novo que eu publicar você receber um e-mail, tá? Valeu, pessoal, até mais!